5 ações baratas para você investir agora. Nesta aula, eu dividi ela em 3 partes. Primeiro, você vai entender uma estratégia, inclusive a estratégia que eu uso para os meus investimentos. Segundo, um dos fundamentos mais importantes, o fundamento mais importante para você começar a estudar os outros fundamentos das ações. E terceiro, as 5 empresas mais baratas para você começar a estudar, investir e talvez você já tenha na sua carteira. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Investir em ações pode parecer uma tarefa muito difícil se você não tiver a estratégia certa para escolher os melhores ativos. E, como eu te disse, eu dividi esta aula em 3 partes. Na primeira, vamos lá para a estratégia pessoal de investimentos. Muitas pessoas que estão iniciando aí na renda variável, já são mais de 4 milhões de pessoas cadastradas na B3, ou seja, abriram as suas contas nas corretoras. Alguns já estão ali ativos, outros perdendo dinheiro, alguns ganhando, mas o que leva, um bom investidor no longo prazo ter lucro? Sabe qual é a resposta? Estratégia, metodologia, didática. Como que você faz para escolher os ativos para a sua carteira? E começa com a estratégia pessoal de investimento que eu chamo de EPI. Nesta EPI, você precisa, primeira coisa, entender, conhecer o seu perfil financeiro e quais ativos são disponíveis e ideais para você. Então, este é o ponto importante. Talvez você seja hiperconservador. Posso ter ações, prof? Claro que sim, só que o percentual de ações vai ser bem pequenininho na sua carteira de investimento. Por exemplo, 10 até 15%. Prof, eu sou conservador. Bom, a sua parte de renda variável pode atingir até 20%, 30%. Já sou moderado, tá? Moderado você pode ter ali mais ou menos 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Ah, prof, eu já sou arrojado, então vai ser o momento onde você vai ter um percentual acima de 70% na renda variável. Então, esse é o ponto importante. Depois você me conta aqui nos comentários qual que é o seu perfil hoje. Lembrando que esse perfil ele vai mudando ao longo do tempo, combinado? Segundo, diversificar. Isto é diferente de pulverizar. Eu vejo muitas pessoas saindo comprando dezenas de ações, depois vem para mim assim, prof, olha a minha carteira, coloca aquela lista, parecendo uma lista de supermercado, e aí, como é que tá? Eu vou ver toda aquela carteira pulverizada, aquele tanto de ações, tá? De setores totalmente distintos, setores que não têm correlação nenhuma, né? Direta e indireta, não foi estudado, né? Pega o mesmo setor e tem muitas empresas daquele mesmo setor, pega um outro setor, não tem nada. Então, entenda, diversificar você precisa ter aí mais ou menos uns 7 setores distintos, se possível com correlação negativa. Isso é um ponto importante. E os fundamentos, tá? Você entender um pouco das finanças corporativas, entender o PL, PVP, EBITDA, ROI, né? Liquidez corrente, o que isso significa, porque você está sendo sócio de uma empresa. Legal? Este foi o primeiro passo. Então, vamos entender agora o segundo. Muito, muito importante. Preço, presta atenção. Preço é diferente de valor. Preço é aquilo que você olha dentro do seu home broker, é o que o mercado está pagando. Ou seja, as pessoas elas têm aversão ao medo, elas ficam com medo e em determinados momentos, quando a bolsa está caindo, estas pessoas, estes investidores, fazem o quê? Vendem. E aqueles investidores pacientes, eles olham para a empresa, vê se ela ainda tem os mesmos fundamentos e valores e faz o quê? Olha para o valor do patrimônio, ou seja, os ativos menos os passivos. E aí entende que aquela empresa está barata comparando o preço com o seu valor patrimonial. Agora, quero te mostrar os fundamentos que você deve utilizar no momento que você vai escolher uma ação.
Então, quando você vai escolher ser sócio de uma empresa, existem diversos fundamentos que devem ser utilizados. Nunca use apenas um deles, mas hoje eu vou começar por um. Aqui no canal eu já falo sobre os outros. Então, vou deixar alguns vídeos para você na descrição deste vídeo para você poder acessar. Legal? Então, vamos lá. O primeiro deles, tá aí o fundamento que na sequência depois você vai ver outros, é o P sobre VPA. O que significa isso, prof? Significa o preço sobre o valor patrimonial. Então você está comprando uma empresa que tem um preço, mas você tem que olhar para o valor patrimonial. O valor patrimonial, de maneira didática e simples, é a diferença entre os ativos, bens e direitos que a empresa tem, subtraído dos passivos, os deveres, as obrigações que a empresa tem que cumprir. Então você pega, por exemplo, na sua casa, suponha que você tem uma casa e ela está financiada. Essa casa vale 500 mil e você está devendo ainda 300 mil desta casa. Então, se a gente olhar de maneira direta, ela vale 500, mas tem uma dívida de 300, o seu valor de patrimônio será de 200 mil, tá? De uma maneira bem simples para você entender como se aplica isso dentro da empresa. Agora, olha que interessante esse exemplo, tá? Suponha que na empresa 1, o preço dela cotado no seu home broker da sua corretora esteja em R$100. E o VPA, valor patrimonial por ação, esteja em R$180. O que significa isso? Olha, a diferença entre ativo e passivo vale 180. E está sendo vendido por R$100. Dessa maneira, quando eu fizer o PVP, que também pode ser chamado desta maneira, vai dar 100 dividido por 180, 0,56. O que significa isso? Esta empresa ela está barata, tá? Porque eu estou comprando o valor de R$1 de patrimônio por 56 centavos. Quer dizer que eu tenho que investir nessa empresa, prof? Não. Este é um primeiro passo para você começar a análise de fundamentos. Então você vai se perguntar: por que o preço desta ação está barato? Eu vou te dar exemplos, inclusive, de ações que estão na minha carteira, tá? Que estão super descontadas. Fica comigo até o final desta aula, tá? Empresa número 2. A empresa número 2, coloquei aqui como exemplo didático, também ela tem um preço de R$100. Só que o VPA dela, o valor patrimonial por ação, está em R$100. Então, quando eu dividir 100 por 100, vai dar 1. É o que nós chamamos de preço justo. O valor patrimonial é igual ao preço. Então, não está barata, não está cara, está ajustada, está num preço justo. No terceiro exemplo, a empresa número 3, tá? Suponha, novamente, que ela custe R$100 e o VPA seja de 60. Então, quando eu dividir 100 por 60, dá 1,67. Ou seja, eu estou pagando, por algum motivo, R$100 em um conjunto de patrimônio que vale 60. Então, deve ter que existir outras vantagens que faz você investir, comprar mais caro, tá? Uma empresa deste tipo, tá? Então, este é o fundamento que você começa a fazer uma análise de fundamentos. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal explicando os outros fundamentos para você. E aí, qual a empresa mais barata? Ah, legal. Para quem falou, é a empresa número 1, olhando apenas para o PVP, é a empresa mais barata, aquela que tem um PVP menor, tá? Então, esse aqui é um ponto positivo. Com base nisso, eu trouxe aqui para você cinco empresas baratas. Observa ali o PVP, que é a mesma coisa do preço sobre o valor patrimonial por ação. Em quinto lugar, tem aí a Trisul. A Trisul tem um PVP de 0,95. No dia que eu gravei esta aula para você, o preço era de 6,23, dividend yield de 3,88. O PL, se você não sabe o que é PL, estará na descrição um vídeo para você entender o que é PL, liquidez corrente, e nos setores, ela está no setor de construção civil. Tá? Então, um ponto importante. Quarto lugar, nós temos aqui a Gerdau, tá? Com um PVP de 0,87, preço de R$11 e algumas centavos, dividend yield de 7,78, PL de 3,18, liquidez corrente, e no setor de mineração. Tá? Em terceiro lugar, trouxe para você a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, a Copasa. A Copasa também aí com um PVP de 0,8, preço de 14, um dividend yield que você precisa ter muita atenção, um dividend yield muito outlier, muito fora da curva, muito cisne negro, tá? Isso aqui não tem tendência de continuar tendo esse dividendo alto, então estude isso, porque qual o motivo que aconteceu isso aí? Um PL de 5,9,
63, liquidez corrente de 1,33, 36 e no setor aí de água e saneamento, tá? Em segundo lugar, a Sanepar, tá? Que é também do setor de água e saneamento, 0,80, custando R$ 3,88, dividend yield de 5,22, PL de 5,67, 1,62 de liquidez corrente, também no setor de água e saneamento. Eu trouxe, inclusive, para você entender, essa empresa, por exemplo, a Copasa e a Sanepar, se as duas estiverem na sua carteira de investimento, você não está diversificando, porque você está investindo no mesmo setor. E isso acontece, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Ah, eu tenho Copasa, eu tenho Sanepar, Sabesp, e vai comprando aí todas as empresas de saneamento. Eu estou diversificado, prof? Não, você está pulverizado e se acontecer uma crise ali naquele setor, você perde tudo, tá? Então isso aí é importante. Os outros números, tá? O dividend yield, o PL, liquidez corrente, são números muito bons também aí para você analisar. Tem que entender cada um deles nos seus respectivos setores. E em primeiro lugar, Banco do Brasil, uma empresa que eu tenho na minha carteira. Eu tenho mais duas empresas dentre estas 5, com um PVP de 0,63. Cuidado, é uma empresa estatal, então tem ali um dedinho, uma interferência do governo, tá? Assim como a Petro, Semig aqui em Minas Gerais, tá? Custando aí R$ 29,64, dividend yield de 6,78, 5,35 de PL e 14,02 liquidez corrente no setor de banco, tá? Então, é um banco que tem bons resultados, bons fundamentos, mas lembrando que é uma estatal. E aí você vê que esta empresa está muito descontada, está descontado em 37%. Você está pagando 63 centavos por um patrimônio de R$1 no Banco do Brasil. Legal? Então, essas foram as top 5 empresas. Qual empresa, se você ainda não investe, você compraria? E me conta o porquê que você compraria esta empresa aqui nos comentários que eu quero ler a sua resposta, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!